Todo o dinheiro que eu gasto volta 7 vezes multiplicado para mim. Todo o dinheiro que eu gasto volta 7 vezes multiplicado para mim. Começa o dia, gente, fazendo orações. Começa o dia agradecendo, tá bom? Por vocês, a gente está chegando no final do ano vivo, em casa, alimentando nossa família e tendo o nosso pão nosso de cada dia. Isso é muito importante, né? Então aqui, o outro vídeo, eu falei para cada casa. Aqui eu vou só falar mais ou menos de alguns eventos para a semana. Vamos começar com Vênus, em quadratura com Júpiter, né? Evite gastar. Evite, não é evitar e gastar, tem equilíbrio com o seu cartão de crédito, tá? Principalmente libriano, porque essa quadratura com Júpiter a gente quer expandir, né? A gente quer comprar e quando vê a gente pode estourar o cartão de crédito e o final do ano mostra isso aí, né? Porque a gente quer comprar para o sobrinho, para um amigo, para o filho do vizinho, né? E a gente tem um 2023 para trabalhar com a nossa política brasileira, né? Então a semana começa com Virgem. Como eu falei, o Brasil tem um Sol em Virgem. Não liga não que é energia, tá, gente? O Sol em Virgem, mas o Sol do Brasil ele está em Sagitário. Se ele está em Sagitário, o que representa o Sol do Brasil, da independência sem Virgem, mas está em Sagitário? Significa assunto com as leis. Significa o nosso judiciário, mas é todo o judiciário. Não é só o STF, né? É todo o judiciário, tá? Por exemplo, advogados que estão devendo a lei, paga. Olha a oposição aqui, de Marte com o Sol. Isso aqui é um clássico para quedas de pessoas dessa área. Advogados, juízes, polícia, delegado, pessoas que envolvam essa área. Ó, correto? Então a semana já começa aí no dia que meu filho botou aqui até dia 17, né? Então a semana já começa aqui no dia 11. A semana também começa com Lilith na casa 11. Então o Congresso tem sombras sistêmica, sombra. A Lua está lá, que significa um afastamento de mulheres dentro do Congresso, significa doença para algumas mulheres de lá, por algum motivo significa um podre também vindo de lá, ok? Então a gente já tem essa sabedoria. Por quê? Porque Lilith está fazendo oposição a Plutão. Significa coisa do passado, coisas do passado vindo à tona, tá? A Lilith, ela está em oposição a Plutão, coisa sistêmica. Aliás, o que acontece no nosso Brasil e no mundo é sistêmico, né, gente? A gente só vê a roda de Sansara se repetindo, ó. A pessoa quer mudança, mas tá lá repetindo, que, nossa, é igual um filme, igual a novela das 2 horas, né? Vê de novo, né? Então, essa semana tá falando de gasto, para o equilíbrio com gasto, não se exceder com gastos, para o Brasil também, não se exceder com gasto. O Sol está no fundo do céu, em oposição a Marte. E o que significa isso, né? Significa problemas ainda com a questão da saúde respiratória para o presidente, né? Porque o Sol em Sagitário representa isso. Representa também pessoas da justiça, que pode estar com processos na justiça, que pode responder também, pessoas do governo. Gente, minha garganta tá um horror. Representa também imunidade baixa. Então, o governante do país, o seu Luiz Inácio, a imunidade está baixa. A outra imunidade do presidente Jair Messias Bolsonaro começa a melhorar a partir do dia 20 para lá, tá? Então, dentro do nosso Congresso ainda tem sombra sistêmica, afastamento e está relacionado com mulheres, tá? Afastamento que eu quero dizer pode ser por saúde, gente, ou briga, ou coisa sistêmica. Porque Plutão, quando aponta para Lilith, a gente tem que ter cuidado. Muito cuidado. Porque está apontando coisas que estão enterradas no fundo do baú e que pode vir à tona, e vem à tona, né? Então, essa quadratura também de Saturno com Urano. O Saturno com Urano está apontando a casa 8, que é justamente nossos impostos, nossos gastos, nossos débitos, as nossas dívidas. E Urano está empurrando para frente, mas o Saturno está, tipo que retendo isso aí, né? Mas existe uma boa melhora para a semana com Saturno junto com o lote da fortuna na 6. Porque assunto trabalhista é visto durante a semana. Então vamos botar aqui, né? Vamos seguir a semana, porque até dia 17, senão eu fico num só. Vamos lá, segunda-feira. Como é que começa a segunda-feira? Bem, a segunda-feira a Lilith, ela traz uma saída para Netuno. Netuno está em Peixes, na casa 7 aqui. O Sol do Brasil, a gente sabe que é em Virgem, está no fundo do céu. Bem, Netuno, a Lilith, ela está no Congresso, que significa assuntos espirituais,
assuntos ocultos, assuntos que envolvam a maternidade, assunto que envolva criança, envolva a escola, e até um tema que eu não gosto de falar, também que envolve isso aqui, essa Lilith em Câncer, tá bom? E a Lua faz uma oposição justamente a Plutão, tem relação com o passado, mas com coisas do passado. Talvez um certo termo que eu não vou usar aqui, que é muito complicado aqui no Brasil, mas está relacionado a crianças, tá? Ok? E isso pode ser algum podre de alguém, mas também pode ser um assunto do tema do plenário. O nosso Congresso ele está com Plutão fazendo oposição à Lua, tá? E pode existir um afastamento de mulheres lá do Congresso, do Congresso principalmente. Está em relação com dinheiro, com gasto público, tá? A Vênus está aqui junto com Saturno, que melhora já segunda-feira, de alguma forma já melhora um pouco, mas a Vênus ainda faz um aspecto com Netuno. Então, coisas pelas redes sociais, segredos também, né, de questão de relacionamento. O Marte em oposição ao Sol é negativo, muito negativo para a questão de saúde, saúde física, saúde de imunidade, para os quadris, questões cirúrgicas. De forma mundial, isso aqui é negativo, significa explosões, significa um péssimo para a Ucrânia e Rússia, em termos de explosões, poder bélico. Existe a possibilidade de uma pessoa de governo, né, correr risco de vida, tá? Porque a oposição que está aqui, ó. Bom, isso também se aplica aqui o nosso país, tá? Se aplica aqui o nosso país também, correndo risco também, né, o governo de alguma forma. Ah, pergunta aqui, eu vou falar do atual governo, né? Porque o outro, a partir do momento que o outro entra, a energia anterior do mapa do Brasil aspecta o novo presidente. Mas ainda assim, o Sagitário ele consegue achar. Tem muita ilusão, engano ainda de peixes ainda. Existem processos também vindo para pessoas religiosas, tá? Então você não se surpreenda com pessoas que podem, dentro do sistema religioso, vou falar assim, que envolveram demais dentro da política, que tomaram posição, e isso vai começar a desestressar, vai começar a responder por isso, tá? Existe uma resposta do sistema judiciário. Existe muita oposição durante a semana, quadratura, em relação a dinheiro, a processos também, ok? Mas é um clássico para acidente, aviões, guarda costeira, tá bom? E coisas explosivas também. Cuidado, como eu já falei no outro vídeo, para a tempestade não ficar exposta, porque isso aqui representa raio, representa contaminação pelo ar, vírus. Aliás, eu esqueci de falar, né? Pode trazer gripe aviária, gripe, algum tipo de doença que ataque algum. Aqui é um humano que está atacando, mas pode vir pela questão de animais, tá? Porque Saturno está aqui, ó, na casa 6. Vamos lá. Durante a semana aqui, no dia 13. Olha o dia 13 como é que tá, né? Dia 13, aqui. Uma terça-feira, dia de Marte. Lua tá em Leão. Lua e Leão, gente, eu não gosto de fazer nada com Lua e Leão, tá? Por algumas pessoas é positivo, mas não é um dia bom para você comprar roupa, tá? Lua e Leão. As coisas envelhecem, as coisas não dão muita sorte, principalmente porque a Lua já tá indo numa fase minguante, né? Então, ela tá numa casa 12, ela está fazendo oposição a Saturno, então problema com a mãe, questões com as mulheres, questões com mulher no trabalho, tanto o leonino e o aquariano pode lidar com problema no trabalho, tá? Com pessoas lá que não se dá bem, essa é uma das configurações. A outra, a Lua fazendo oposição a Touro, então são casa fixa, está falando de teimosia, está falando de coisas profissionais em relação a dinheiro, questões de pensão, de dinheiro, coisas que não estão se materializando, até por questões kármicas, né? Mas para taurino e leonino essa semana, cuidado com rins, tá? Cuidado com a questão cervical, estomacal, coração, pressão alta, infarto, arritmia, nessa área. Principalmente mulheres aqui, e o homem também, porque o Sol está fazendo oposição a Marte, tá? Bem, o sagitariano, contudo, ele acha uma saída tanto para as questões financeiras durante a semana. O Congresso está melhor. Aqui tem uma abertura boa para o Congresso brasileiro durante a semana, porque Plutão está aqui. Não adianta querer derrubar certas coisas do Congresso com Plutão na 5, não, tá? Desista disso aqui.
Plutão está aqui, existe alguma coisa de assuntos financeiros. O Netuno continua fazendo a quadratura com o Sol. Imunidade baixa para o presidente, questões com resfriado, ataques espirituais, desejos negativos. E é uma semana que gripes e virose continua também. Eu acho essa configuração aqui de touro com leão, essa quadratura é bem negativa, por quê? Porque são dois animais de porte. Um é um animal selvagem, outro é animal doméstico. O que significa, o leão está na casa 11. Então é uma briga de poder, uma briga de posse. E tem também envolvendo uma mulher, vou botar mulher aqui, né? A Lilith, ela está trazendo uma sombra muito negra para canceriano e para o geminiano aí trabalhar com questão de irmãos. Mas ainda assim é como se tivesse, faça trabalho de terapias, faz trabalho de cura, trabalho de limpeza durante a semana. Mas é questão de documentos e processos envolvendo criança. Um tema que aqui no Brasil não se gosta de tocar. Questões religiosas aqui, a gente sabe que isso, para 2023, vão responder processo, tá? Principalmente Sila Malafaia, vou falar logo português, claro. Aqui, até porque com o mapa dele tá horrível, tá? O mapa dele já teve muito bom, mas o mapa dele começa a entrar numa fase horrorosa daqui para frente. Então, quando a gente entra no mapa negativo, não existe proteção espiritual, né? A não ser que a gente tem que orar muito, pedir pro clã. Mas no caso dele não é porque ele é religioso, porque ele trabalha contra realmente a fé e contra qualquer coisa justa, tá? Isso vocês podem discordar, né? A pessoa religiosa realmente ele tem que trabalhar o bem. No coronga ele tem que estar dando cesta básica, ele tem que estar olhando para o próximo, visitando os vizinhos, visitando hospitais, visitando asilo. Então, quando a gente entra numa fase difícil, e se a gente está fazendo isso, a gente tem proteção. Agora, se a gente está fazendo o inverso, a gente colhe. Ontem até eu falei para uma pessoa que fica me enviando notícias políticas pelo WhatsApp. E meu WhatsApp, gente, é de trabalho. Eu tenho um WhatsApp pessoal, que eu tenho 3 ou 4 pessoas, e o de trabalho. E a pessoa, às vezes, ela não vai no vídeo, não deixa um comentário, mas vem no meu WhatsApp da notícia. Então, se você quer se informar sobre política, estude sobre política, estude a Bíblia para você entender o significado dos princípios de Cristo, para você entender. Porque, às vezes, tem gente que quer debater um assunto, ela debate com conhecimento raso que ela tem. Igual pessoas, às vezes, vêm falar de astrologia comigo, igual eu falei para a mulher, vai lá, abre o seu canal. É simples assim. Então, você tem que respeitar a opinião do outro. Mas se você não conhece tal assunto, não discuta com ninguém. Não perca seu tempo, porque não vale a pena. Aqui, ó. A semana, que dia é essa semana aqui? Ó, 14, né? Quarta-feira. Quarta-feira, olha o clássico de Netuno com o Sol. Esse clássico é ataque a presidente. Presidente deposto, como já aconteceu no Peru. Significa mais gente na rua, significa o véu de Maia, ilusão, imunidade baixa, espiritualidade baixa, queda de líderes religiosos, queda de pessoas que estão no governo, ok? E mexe com peixe, peixe está relacionado com a nossa saúde, com o nosso SUS brasileiro, e também é um clássico, né, para explosão aqui. Envenenamento, é possível aqui um presidente também sofrer ataques físicos, né? Bom, eu esqueci aqui de falar do dia 12, depois eu vou retornar, vou voltar lá no dia 12 que eu esqueci de falar sobre isso. Então, aqui no dia... tem uma saída também, mesmo até por uma ajuda de uma mulher. Continua ainda a Lua, Leão, a 27. Ela faz uma leve oposição a Saturno. Gente, não é uma configuração boa para fazer qualquer outra coisa, né? Então, quem tem karma com a mãe, leonino de Sol e Lua, tá? Pode enfrentar doença com a mãe, dificuldade no trabalho, dificuldade no estudo, dificuldade com dinheiro, porque tem uma oposição. Quando a gente tem isso no mapa, a gente tem que ver por que essa oposição vai me afetar. Eu estou bem com minha mãe? Eu estou bem? Eu estou bem com as coisas internas e psicológicas? Porque esse aqui é um assunto psicológico, que você deve procurar a saída junto do Sol em Sagitário, que tem realmente até uma ajuda. Olha mais o Sol, olha a quadratura que esse Sol faz. Então, é um clássico aqui para explosões, para guerra isso aqui é negativo, muito negativo realmente de fato, tá bom? A semana. Mas enfim, tem a cabeça do dragão que está em Capricórnio. Capricórnio é o eixo da economia do mundo. Plutão está fechando o seu ciclo dele. Ele entrou em 2008, ele fecha agora em 2023, depois ele retorna. Eu vou
Como eu disse no outro vídeo, eu vou fazer 12 vídeos falando sobre a Plutão em Aquário. Gente, não espere a mudança. Quando é que essa crise vai passar? Bem, pelos meus estudos, até 2035 a gente está passando por esses altos e baixos. Saturno governa 36 anos desde 2017, ok? Então, o nosso Senado aqui continua firme e forte aqui, ó, tá bom? Mas as questões financeiras aqui, ó, tá tudo retido na mão de Capricórnio. Capricórnio retém o poder, Capricórnio retém a economia, retém. Então, vamos falar assim, para presidentes, isso aqui é um clássico, tá? Para ataque físico, ataques espirituais, ataques de feitiço, mas é um ataque frontal. Netuno não é ataque frontal, né? Mas quando já for na quarta-feira, a gente já não tem mais essa oposição aqui, graças a Deus. Mas sim uma quadratura do Sol com o Netuno, que é a queda de algum líder religioso, escândalo nessa área, desilusão, engano. Para o pisciano se cuide, né? Mas eu já fiz outro vídeo. E para a governança nossa aqui tá um pouco difícil, tá? Vamos lá, senão o vídeo vai ficar imenso. Já na quarta-feira a oposição de Marte com o Sol já acabou, né? Aleluia, né? Mas aí o Marte começa a formar uma quadratura leve aqui com a Lua, mas assim a Lua tem um aspecto bom para Virgem. Então, para o país, para o Brasil, aqui não é pessoal, mas o virginiano que estiver vendo, de Sol e Lua, a semana para o Brasil começa bem. Está na casa 12, que é uma casa que pega assuntos asiáticos, tá? Da Ásia, porque se não pegar uma astrologia védica muito antiga, a gente vê que a parte lá, o oriental, tem a ver muito com o Brasil nessa parte, né? A gente gosta das coisas internacionais. Então, a área da saúde é bem vista essa semana, ok? Aqui, ó, recursos também, vinda de Touro, melhora para isso aqui também. Recursos que estão guardados na casa de Touro, aqui elas são distribuídos durante a semana, tá bom? Isso é o lado positivo. Marte continua na casa 9 ditando as regras, né? Ditando as coisas comerciais, os contratos, coisa com escola, o desafio com a escola, o desafio com o ensino, desafio com a alimentação com nossas crianças, desafio para tudo, tá? Mas ainda assim a semana já começa lá para dia 15, olha, começa a melhorar com o Capricórnio. O aspecto para o presidente, eu diria, para cuidar da saúde, cuidar de forma física, cuidar de forma espiritual, o atual presidente, né? Aqui o Júpiter está finalizando, né? Finalizando, ele entra dia 20, né? Ele entra no dia 20 e melhora alguma coisa aqui para o presidente. Bem, aqui para a casa de Ário, a força militar, o exército, polícia, tudo isso está na casa 7, que são algum tipo de acordo para o exército, melhora para o exército, para a polícia também. Eles estão no meio de uma quadratura que fala de ajustamentos, equilíbrio, e existe um triângulo maravilhoso no céu no dia 15, olha aqui, tá? Tem a ver com Capricórnio, isso é muito bom, que significa que as coisas estão andando no Brasil, tá bom? Aqui, vamos lá. Dia 16 também tá ótimo, ok? Marte já saiu da quadratura, Marte está isolado, graças a Deus, né? Aleluia, né? Ele está sozinho aqui na casa 9, então para o geminiano já começa a dar uma melhorada aí, né, para você. E para os contratos, para questão de escola, questões de internacionais, questões de barco, área costeira, né? Assuntos que território, porque Marte em Gêmeos marca território, então essa oposição é marcação de território. Aqui a marcação de território já cai por terra, isso é o lado bom. Esse trígono que sai de Touro e Lua, questões de terra, então a semana toda, aproveite, o Brasil está aproveitando aqui uns investimentos vindo para o Brasil fazendo os investimentos com a casa de Virgem aqui, a Lua em Virgem, com a questão toda semana é de dinheiro, tá? Investimento com a terra, vender terra, comprar terra, as coisas aqui, a semana do dia 16 de dezembro, com certeza está funcionando muito melhor, né? Tem uma leve quase oposição de Júpiter, mas não está funcionando muito bem. Netuno com Lua, que fala de ilusão, engano aqui, para as questões de gripes, resfriado, gripe aviária, imunidade baixa, fake news ainda, né? Questões pelas redes sociais, mas o gráfico ainda positivo é maior. Olha a Lua com Plutão. Olha só, olha esse trígono aqui. Isso aqui significa cura
algum tipo de cura para o Brasil, algum tipo de saída, porque é Plutão que está trazendo com a Lua. É o povo começando a enxergar, talvez, tirar o véu de Maia, começando a enxergar as coisas com clareza, principalmente em questão de economia aqui, tá bom? E aqui, ó. Bom, Netuno começa a dar um gráfico muito bem com o Netuno. Então, a semana do dia 16 está legal. Tá bom? Para o governo, não vi ataque nem nada. A questão do lote da fortuna está em Sagitário. Significa que no dia 16, na sexta-feira, pode sair algum tipo de lei, algum projeto do STF, de qualquer outro sistema judiciário, porque o lote da fortuna está falando de coisa financeira e ela está em Sagitário. E Sagitário tem a ver com alguma mulher fazendo direção a essa lei aqui. Tá bom? Ok? E significa boa, porque mesmo em quadratura, olha só, esse triângulo aqui. Isso é muito bom. Aproveite. Dia 17 para finalizar. Desculpe aqui, gente, mais uma vez. A Lua fazendo oposição aqui, aí é na casa de Libra. Libra, eu sempre toco como Libra, tanto a casa 9 e Libra. Libra representa a nossa sociedade, significa os nossos advogados, significa algum projeto para derrubar algum advogado, tá? Alguém que está devendo, advogado que está devendo a lei, começa a responder processos aqui e vindo por uma mulher, tá ok? Aqui, ó. Tem que ter cuidado porque vai balançar igual pé de goiabeira. Principalmente na questão militar aqui. Tem questões militares, questões com polícia, delegado, qualquer outra área. Também é típico assim, de Júpiter em oposição à Lua, significa também pessoas dessa área da justiça tendo problemas em casa, ou algum escândalo envolvendo isso. Também pode ser um escândalo físico. Às vezes a pessoa pensa, nossa, mas aquela pessoa faz isso? Faz, gente. A gente tem que duvidar de qualquer pessoa, tá? Não existe inocente, pessoa boazinha, não. As pessoas se iludem muito com isso. E o Taurino está na casa 8, mostrando que os nossos recursos estão na casa 8, né? Que é onde deveria estar na 2, mas está na casa, está retida na casa 8. Que significa que é uma ação, embora o Plutão mostrando Saturno mostrando essa quadratura, que tem a ver com nossos serviços, né? Nossa rotina do dia a dia, para onde foi esse dinheiro. A cabeça do dragão vem direto para Capricórnio, mostrando junto com Libra. Então aqui, aquilo que realmente estava de baixo, oculto, toda essa semana aqui ela tende a andar. Mesmo com essa oposição de Júpiter, que está falando coisas de militares, tá? Coisa que envolve a polícia, delegado, envolva mulheres, aí a gente tem que ter cuidado também, né? Para alguma mulher no sistema jurídico cair, existe também, cair de cargo, mas também pode existir também mulheres que podem ter alguma coisa física, né, em relação ao juiz, ao advogado durante a semana, ok? Plutão está muito bem na casa 5 aqui, tá? Tá bom? Muito bem mesmo, que é o plenário nosso, que é onde é a casa dos investimentos. Então, aqui é uma saída. Os aspectos desafiadores para a semana, para o presidente, continua. E o lote da fortuna está aqui, que significa uma saída, algum resultado, né, desse orçamento secreto. Eu não sei por que ele tem esse nome. Antes se chamava mensalão, mensadinha, né? Mas hoje ele é secreto. Então, como ele está em Sagitário, Sagitário governa as leis. E por ele governar as leis, ele governa justamente por ele estar aqui na casa militar. A gente sabe que ele está na mão de pessoas, eu não vou acusar porque isso aqui é astrologia, de mãos de pessoas muito mais superiores do que a gente pode imaginar, mas que uma mulher ela vai dar ação junto com Plutão. Plutão está envolvido nisso aqui, e quando Plutão está envolvido, gente, a gente sabe muito bem que a coisa anda, tá? Tá bom? E anda porque ele está no plenário brasileiro. Aqui eu vou puxar, para ser breve nesse vídeo, para o dia 12, parece que a diplomação do Luiz Inácio é no dia 12. Acho que é isso. Eu não fiz o mapa, mas vou dar uma palhazinha aqui, tá? Parece que a diplomação dele é no dia 12, dos deputados e senadores, eu acho que é depois, dia 13, dia 14, um negócio assim. Mas a dele parece que é às 2 horas da tarde, eu não coloquei o horário aqui, mas está no horário de meia-noite. Então vamos ver o que tem de bom nesse mapa da diplomação dele. Bem, os desafios, né? Vamos botar assim, a diplomação conta muito como mapa astrológico. Vou guardar esse mapa para a gente fazer essas configurações durante 4 anos e de 4 meses. Ele já enfrenta problema com a escola, tá? Com a questão costeira, com a questão do ensino, questão de faculdade, dificuldade, tá vendo? Marte está retrógrado. Então, ele toma posse com Marte retrógrado. Então, Marte vai puxar esses 4 anos para a questão de educação, questão de estrada, questão de contratos,
questões que envolvam tudo isso. Eu voltei esse aqui, depois eu vou fazer mais um vídeo mais profundo sobre isso e com ele. Então, assim, questão da justiça, contratos envolvendo a justiça, e a gente sabe que quando Marte está retrógrado, todo planeta retrógrado, ele fala de revisão do passado. Tá? Revisão do passado. A imunidade é baixa, questões da faringite, garganta, pulmonar, isso tudo tem que ver, questão de coração, pressão, tá? E ele está em Sagitário. Bem, o Sol está em Sagitário. Eu considero o Sol em Sagitário. O Brasil tem o ascendente, tem o Sol em Virgem, né? Então a casa 7, que é justamente onde está Mercúrio e Marte, da independência, veio para a casa 1. Então, as coisas internacionais, eles virão até o Brasil. Não é mais o Brasil que vai até eles, porque se o Sol está na 7 e Mercúrio está na 7, quem vai lá fora e quem gosta das coisas internacionais e que dá valor ao jogador internacional, é sempre nós. Né? É sempre melhor do que o nosso. Então, aqui inverteu na posse da diplomação. A diplomação, tá? Veio para a casa 1. Se está na casa 1, está em Sagitário. Então, todo o governo terá a burocracia dentro do STF. Terá toda a dinâmica de briga pela justiça. Será um embate. Porque a gente sabe que, primeiro porque Marte representa infração, representa trabalhadores braçais, representa ação de pensamento também. Então também tem uma ação de pensamento muito forte aqui, tá bom? Ação de pensamento. Vai aumentar com esse Marte retrógrado na casa, a incidência também no governo da diplomação mais delinquente. Quando eu estou falando de delinquente, eu estou falando de gente com 16 anos, 18 anos. Não que não exista mais velho, né, gente? Mas também fala, também de urro. E questões com armas também, tá? Lembre na astrologia védica, Mercúrio rege armas também. Tá? Só aquilo que só rege criança e escola. Aqui também mostra a Lilith falando ainda das dores, né? Das dores nossas aqui no nosso plenário durante a diplomação. A Lua está em Leão, né? Aqui, não vou dizer, traz uma boa energia porque está junto com o Sol, né? O Sol está em Sagitário e Júpiter está 29. Então Júpiter está no ponto de sombra, neurático, está um ponto de Gandanta. É algo que vai se finalizar durante o governo, o novo governo do Lula, vai se finalizar algum processo para pastores, tá? Vai se finalizar coisas relacionadas, que chama de fake news, coisas de redes sociais. Marte retrógrado representa aumento, infração também. Aumenta também o índice de dificuldade na escola para criança. Ataque à escola, não foi só isso que aconteceu lá nesse estado, pode aumentar mais também. Está na casa 7, na casa da diplomação, na casa internacional. Bem, o Júpiter pelo menos está na 7, que significa mais parceria e acordos internacionais. E Netuno, ele está em quadratura no fundo do céu, que fala da imunidade, da saúde do presidente ao longo desses 4 anos. Tá bom? O lote da fortuna continua na 5. A 5 representa também que o nosso plenário, o dinheiro, vai reter documentos, reter os recursos, porque está Plutão junto com o lote da fortuna. Algum tipo também de investimento, tipo assim, criar coisas de jogos, né, também tem isso. A casa 5 é jogos, né? Novelas. Então, o Plutão na casa 5, ele cria algum tipo, é como se inventasse um novo jogo, né? E pessoas que devem também a questão de jogos, como é que eu vou falar? Pessoas que têm fraude nessa área, porque aqui existe a quadratura passando pelo... Então está mostrando fraude também nas casas em que desenvolve jogos. Isso ao longo dos 4 anos na diplomacia, né? Mas novos jogos também serão criados. Deixa eu ver aqui, eu vou passar por aqui, gente, que o vídeo já deve estar imenso, e depois eu faço um vídeo mais elaborado falando sobre a diplomação do dia 12 aí, né? Do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Existe muita oposição, mas a desilusão das pessoas é muito grande, né? A gente basta ver o que está acontecendo no mundo aí fora. Ok, gente? É vida que segue. O que eu posso indicar? Aquelas pessoas que esperam demais do outro, dos governos. Eu, por exemplo, desde que eu entendo por gente, eu ouço falar em crise. Desde que eu entendo por gente, eu sempre trabalhei. Eu sou branca, andei em cima de bicicleta trabalhando. Eu nunca esperei coisas vindas traga pelo governo. Eu até hoje eu não sou aposentado, eu trabalho e continuo trabalhando.
Mas tem gente que quer que o governo dê o seu feijão, o seu arroz. Tudo bem, eu sou a favor que dê auxílio às pessoas que vivem em situação precária. Eu sou a favor que ajude essas famílias de fato. Mas eu nunca esperei que o governo fizesse nada por mim, porque eu trabalho. Eu com garganta ruim, com febre. O dia que eu fiz a minha cirurgia, eu não estava enxergando direito, mas eu estava gravando vídeo. Então, Deus abençoa quem levanta cedo, quem trabalha e quem estuda. Eu sempre falo isso. Então, continue orando para que o Brasil se desenvolva melhor, para que ele não se torne um Chile amanhã. Como eu já falei em outros mapas, e tem falado, os mapas da nossa América do Sul, ele está horrível. Horrível. Mas se a gente desejar só o mal, ele vai se tornar pior. É como dizia a Chiquinha do Chaves, né? Vai se tornar pior. Então a gente tem que ter boa sabedoria, fazer nossas limpezas espirituais, ter a nossa cabeça boa e torcer para que as coisas fiquem melhor. Se você tem marido, tem esposa e tem filhos, você tem que saber lutar para a sua casa. Mas não é lutar, lutar é estudando. Lutar estudando. Se está sem emprego, vai pegar um saco de pipoca e vai vender no sinal. Não é vergonha para ninguém. Mas as pessoas querem que o governo faça. O sistema corrompido do mundo, ele está no mundo, ele não está só no Brasil. Tá? Então o que eu posso dizer para vocês é o quê? O Brasil segue com esse novo governo, querendo vocês ou não. Ele está diplomado, ele já está reconhecido em 100 e poucos países, entendeu? Então, se houver um golpe aqui, quem vai passar fome é quem? É só você ver como é que o Peru está com o golpe, ver como é que aconteceu um golpe em vários países do mundo, o que acontece. Então as pessoas têm que ter noção, têm que pegar a história da escola e estudar o que acontece. Entendeu, gente? Gratidão e namastê, uma feliz semana, tá bom? Eu torço para que o mundo fique melhor, porque eu tenho netos. E se você tem neto, você começa a orar todo dia, para que Deus faça a vontade dele, para que o nosso país viva melhor. Entendeu? Parar de se preocupar muito com o outro, se preocupar mais com a tua vida. É isso que está precisando no nosso mundo, é isso. Cada um fazer a sua parte, né? É isso que nós precisamos, gente. Esse é o conselho. Não é conselho, é uma dica. Porque eu sei, pela astrologia, que tem coisas que o Brasil vai passar. E tem que passar. Porque cada pessoa vai depurar seu karma. Cada um vai depurar seu karma. De uma forma positiva ou mais negativa. Mas eu vejo mais que é negativa. Por quê? Porque as pessoas só sabem jogar pensamento negativo. Pensamento negativo. Vamos jogar o pensamento melhor, cuidar da nossa casa. Quando o marido sair para trabalhar, Deus te abençoe. Meu filho, quando sair para trabalhar, Deus te abençoe. Minha filha, você vai para a escola, Deus te abençoe. Quando chegar, chegou vivo, com saúde, obrigada, meu Deus, meu marido chegou salvo. Obrigada, meu marido, que hoje você conseguiu fazer as compras. É assim que Deus trabalha na vida das pessoas. Tá bom, gente? Gratidão e namastê.